Igreja Presbiteriana Central de Altamira apresenta Culto Online. Louvor e adoração ao nosso Deus. Pregação da Palavra. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Compartilhe com os amigos essa transmissão. Que Deus lhe abençoe. Igreja Presbiteriana Central de Altamira. Descansarei, salvarei do rio. Ao tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me. Matutina estrela
nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que a graça do Senhor possa estar conduzindo as nossas vidas nesse momento tão especial. Vamos estar nos colocando agora com a mente voltada para adorar o Senhor nessa noite. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1 de João, Evangelho segundo João. Hoje, uma noite especial com alguns visitantes, né, do louvor, nossa igreja. Então nós estamos felizes por receber a cada um dos irmãos. Eu vou estar lendo do verso 1 até o verso 5, e os irmãos acompanhem a palavra do Senhor, que diz assim, lá em João 1, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Glória ao nosso Deus. Amados irmãos, o que João está dizendo aqui, que nós servimos um Deus soberano e eterno. Ele estava lá no princípio, como diz lá no verso 2. Então o nosso Deus, que é representado por Jesus Cristo, Ele é eterno. O nosso Deus também, lá no verso 3, diz que Ele é um Deus que toda a glória é dada a Ele. Toda a glória é dada a Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada disso poderia ter sido feito. E é com esse sentimento que nós vamos agora colocar o nosso coração diante do nosso Deus. Como diz também no próprio verso 4, Ele é vida, Ele é salvação. E vamos estar adorando ao nosso Deus com uma oração de gratidão, de adoração, de exaltação ao nosso Deus. E eu vou pedir ao reverendo pastor Vanderlei que possa estar Oremos ao nosso Deus. Deus Santo, nós louvamos, adoramos, bendizemos o Teu nome. Tu é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta tudo quanto Tu mesmo criou. Louvado, bendito é o Teu nome. Bendito és Tu, meu Deus, que quer receber de nós o culto. Deus, que cada um de nós se conscientize na presença de quem estamos. Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Santo, do Deus grande e maravilhoso, do Deus que é maior de tudo quanto Ele mesmo criou. Deus, que Tu mesmo ponha no nosso coração, no nosso entendimento, a compreensão de diante de quem estamos. E assim, meu Deus, possamos realmente Te adorar, glorificar, bendizer o Teu nome com tudo quanto fizermos aqui neste lugar, que realmente seja por louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. glória a Deus. Como bem a palavra diz, esse Deus tremendo, soberano, o homem natural não consegue compreender. Você tem que estar em espírito, você tem que estar com intimidade, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Busque estar cheio do Espírito Santo nesse momento. Tantas coisas acontecendo, tirando a nossa atenção do dia a dia. Procure estar aqui. E a oração é: Espírito Santo, me enche nessa noite, me faz compreender a palavra que Tu tem para mim nessa noite. Essa deve ser a nossa oração, porque sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos sentir nenhuma presença do nosso Deus. Então rogue ao Senhor. Lá no verso 12 do mesmo João, no capítulo 1, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso é privilégio, meus irmãos. Não é para todos, é todo aquele que crê. Imaginar você ser filho de Deus, fazer parte do reino do nosso Deus, é tremendo. Vamos estar abrindo nossa Bíblia lá
Em 1 João, agora na epístola de 1 João, no capítulo 1, do verso 9 e 10. E esse é o momento de nos colocar diante do Senhor, de confessarmos o nosso pecado, como Ele mesmo nos ensina na sua palavra. João, 1 João, capítulo 1, eu vou estar lendo o verso 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, coloque diante do Senhor. Lá em Lucas 15:7 diz assim: digo-vos, pois, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É o arrependimento, é o confessar, é o quebrantar diante do Senhor. Nós vamos, nesse momento, ter essa oportunidade de nos quebrantar. E durante, você estiver aí em momento de oração, nós vamos estar louvando ao nosso Deus com um grupo de louvor, cantando um hino, 144. Se coloque diante do Senhor e logo depois o presbítero Adi estará nos levando ao Senhor com uma oração. 144. Hebreus diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não deixa essa opressão do inimigo dizer que você não tem jeito, que não há mais jeito, que todo dia você comete o mesmo pecado. O inimigo ele é sujo e ele sempre fica nos acusando. Mas essa noite você tem a oportunidade de ser liberto pela palavra do Senhor. Confesse. Vamos estar louvando ao nosso Deus nesse momento. Pois nele tenho paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Como
essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conte essa história, dizendo assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Nos coloque diante do Senhor agora, vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Senhor, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Santo, santo, santo e bendito é o Teu nome, ó Senhor dos exércitos, em cuja presença nós estamos. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, a Ti, Senhor, todo louvor, a Ti, Senhor, toda adoração. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, que o Senhor foi até aquela cruz, por amor de cada um de nós, não só dos que estão aqui nessa noite, não só, mas de todos aqueles, Senhor, que estão professando, que estão se apresentando, Senhor, diante da Tua presença nesse momento, não só aqui, também nos lares, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo do Senhor, Tu que nos inunda, Tu que nos conheces, Tu que sondas os nossos corações, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, apresentando diante do Senhor os nossos pecados, as nossas iniquidades, confessando diante do Senhor que somos miseráveis pecadores e que precisamos, Senhor, da Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos um advogado tão justo e tão fiel, que foi capaz de ir até aquela cruz e morrer em nosso lugar. Senhor, nos faltam as palavras, porque os nossos corações, Senhor, se alegram e se regozijam na Tua presença. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo perdão, Senhor Jesus, que o Senhor nos concede através do Seu sangue. E nós Te agradecemos porque o Senhor nos recebe, como nós estamos. O Senhor afirma na Tua palavra, o Senhor nos chama: venha como estás. E por isso nós estamos aqui essa noite, para Te adorar, para glorificar e exaltar o Teu nome. E por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave com o Teu sangue e nos permita, Senhor, a cada dia das nossas vidas, podermos Te adorar, podermos exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de ser adorado. E nós Te agradecemos, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória ao Senhor. Vamos estar abrindo nossa Bíblia lá em Marcos, no capítulo 12, do verso 41 a 44. De Marcos, evangelista Marcos, 12, do verso 41 a 44.
Novamente eu vou estar lendo e os irmãos acompanham a leitura da palavra. A palavra de Deus diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viuvinha pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que nós podemos observar que o dízimo, a oferta, é uma forma de nós adorarmos ao nosso Senhor. Porque através dele são alcançadas obras, são alcançadas vidas, através de obras de missionário, através do seu dízimo, da sua oferta, é que sustentamos a nossa igreja, pessoas que são mandadas daqui para missões. Então você está usando esse momento para adorar o Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós, quando nós não entendemos a obra do Senhor no completo, no total. Essa viuvinha pobre, ela entendeu. E ela ofertou. Não foi para barganhar. Quanto mais você coloca, você recebe, não. Porque o coração dela estava cheio do Espírito Santo e o desejo dela era ajudar na obra. E é o que nós vamos fazer agora. E durante o louvor, você quita o seu dízimo, sua oferta, tem a oportunidade de estar depositando no gasofilácio. O louvor vai ser o número 44, vai ser o número 114 do nosso cenário. Eu gostaria que o Ministério do Louvor, a Jussara, pudesse depois estar agradecendo pelos dízimos, oferta. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na cruz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Bendita
deveria ser fácil, a nossa caminhada e a nossa jornada. Mas Ele nos promete que em nenhum momento nós estaremos sozinhos. Esse é o nosso Deus de amor, que entregou seu único Filho na cruz por nós e está conosco em todo tempo, em todo momento. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade conosco. Continua abençoando, Pai, cada um que se dispôs a entregar os seus dízimos e ofertas, Senhor Jesus. Que o Senhor nunca deixe faltar, Senhor Deus, nem para eles, nem para aqueles que mais necessitam, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, em abundância, Senhor, essa igreja. Que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte o emprego, Senhor Deus. Que a Tua casa possa estar repleta de mantimento, Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar sendo fiel com cada um de nós. E que nós possamos também ser fiel contigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Antes de passar para o Ministério de Louvor, da continuidade, só um aviso, uma chave ficou numa bis preta, de placa 3289. Aí a chave está ali, o diácono Laudemir vem informar, tá? Já achou o dono? Beleza. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus, com o Ministério de Louvor. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para continuar louvando esse Deus. A palavra de Deus diz: Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos louvar esse Deus que nos criou, que nos formou desde o ventre da nossa mãe e que nos cuida com tanto amor e com tanto carinho. Abre os teus lábios agora e louva esse Deus, dando honra e glória a Ele, o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele,
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. E a igreja canta. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, Jesus. Para sempre, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor.
já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso empreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu Que possamos ser a voz de Deus nesse mundo. Aqui do outro lado da rua, no outro continente, que possamos ser a voz de Deus. Amém. Eu posso ver as multidões prostradas aos seus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus, Rei
Jesus. Os irmãos podem se assentar. Oi, boa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom ter você aqui nessa noite. Como eu estou vendo que tem algumas pessoas nos visitando, eu não vou me arriscar a perguntar o seu nome, para você falar o seu nome daí, e eu não compreender, você falar que é Osmundo, eu entender Edmundo, ou Raimundo, ou coisa que o valha. Eu só quero te dizer que seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Mas na pessoa do Rony, que eu sei o nome dele, ele está bem ali me olhando, na pessoa do Rony, da senhora dele, da esposa dele, que eu não sei o nome, eu dou as boas-vindas a todos vocês que nos visitam pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que você se sinta convidado a voltar mais vezes aqui a esse lugar. Essa igreja, queridos, como está escrito aí no nosso selo, aí nessa tela, essa igreja já tem 90 anos. Na verdade, ela completou 90 anos dia 1º de janeiro de 2023. Há 90 anos atrás que nós estamos aqui em Altamira. Não necessariamente nesse mesmo lugar. Quem sabe Deus toca no teu coração nessa noite e você vem participar conosco dessa história, vem adorar ao Senhor Jesus Cristo através do ministério dessa igreja. Se você não sabe o que é uma igreja presbiteriana, procure-nos, venha nos conhecer. Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática e cremos que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Queridos, nesse final de semana, nós tivemos aqui na IPCA a alegria de termos o Daniel e a Jussara, são nossos irmãos lá da IP Alfa. Tivemos aqui a realização do 2º seminário de música, de louvor, e nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos. Que Deus os abençoe e os abençoe muito. Amém? Parece que vocês nem querem que o povo seja abençoado, irmãos. Que Deus abençoe e os abençoe muito. Amém. Glória a Deus. Olha aí, Daniel e Jussara, recebam a bênção aí, que todo mundo concordou com ela agora. Muito bem, queridos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Antes de ler o texto do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que vai ser lido do verso 46 ao verso 55, famoso Cântico de Maria. É muito interessante que nós evangélicos, às vezes com medo da mariolatria, às vezes desprezamos o que a Bíblia nos diz acerca de Maria. Maria é sim uma bem-aventurada. Maria foi sim escolhida pelo Deus Todo-Poderoso para ser a mãe do nosso Salvador. O que Deus diz acerca de Maria é o que nós também devemos dizer acerca da nossa irmã Maria. Foi uma grande mulher e ela deu à luz ao seu Salvador. Ela mesma diz isto. Então nós não podemos olhar para Maria, lembrar de Maria, sem considerar o que a Bíblia diz acerca de Maria. Maria é uma bem-aventurada, foi alguém escolhida, separada por Deus para trazer a este mundo aquele que é o Salvador, o Deus conosco, o Emanuel. E antes de ler o texto, eu quero orar por você.
Quero que você se apresente a Deus, que você coloque tua vida diante de Deus. Quem sabe você está muito alegre, quem sabe você está alegre e eufórico, quem sabe você está triste, quem sabe você está mais ou menos, nem alegre nem triste. Quem sabe você nem pensou se está alegre ou triste, talvez você nem parou para pensar nisso. Não importa qual seja o teu estado nessa noite, não importa como é que você está, triste, alegre, cheio de dinheiro, duro, doente, curado, não importa. Importa é que você se apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, oferecendo a Ele o teu culto racional. Oremos ao nosso Deus. Quem sabe você fecha teus olhos, quem sabe você tem a plena, absoluta certeza que você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem sabe o Espírito Santo de Deus te convence disto nesta noite e você se oferece a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus Todo-Poderoso, Tu conheces cada uma dessas pessoas que estão aqui neste lugar, nesta noite. Tu conheces, Deus, porque apesar de terem sido seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, que as convidaram para estar aqui, na verdade, quem de fato as convidou foi Tu mesmo. Foi Tu, Deus, quem trouxe cada um de nós a este lugar. E crendo desta forma, nós também cremos que Tu tem algo para fazer nas nossas vidas. Que Tu quer sim receber de nós o culto. Que Tu quer sim receber de nós tudo que já entregamos a Ti nesta noite. Mas Tu quer também nos abençoar, meu Pai. Tu quer estender a Tua mão sobre cada um de nós e nos abençoar. Por isso, meu Deus, por isso, cada um de nós nos comportemos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Ti. Que cada um de nós tenha, assim, a disposição de se entregar a Ti, de se oferecer a Ti. Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas, nos recebe, meu Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Toma em Tuas mãos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Toma em Tuas mãos as nossas preocupações. Toma em Tuas mãos, Senhor. Toma em Tuas mãos tudo que somos e que de fato Tu recolha e se agrade, meu Pai, de nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Lucas. Você vê bem no início aí de Lucas que ele tem um destinatário específico. Lucas escreveu o seu Evangelho a um cidadão chamado Teófilo. E Teófilo certamente era uma autoridade do Império Romano. E o objetivo de Lucas escrever é fazer assim uma exposição em ordem para que Teófilo tenha assim uma plena certeza das verdades acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo, ele diz isso bem no início do seu Evangelho. Mas nós vamos ler o texto de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 ao verso 55. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Ouça o que nos diz o texto da palavra de Deus. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência
para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós vamos orar. Queridos, creia, a Bíblia diz isso, a Bíblia nos permite dizer isto. Se há alguma coisa que tem poder para trazer ordem ao caos, é a palavra de Deus. E ela já vai dizendo isso lá no início. A terra estava sem forma e vazia. Em outras palavras, a terra estava um caos. Não parecia com nada e com ninguém. E o que aconteceu? Disse Deus, haja luz e houve luz. Quem sabe tua vida está assim, parecida com a terra, antes de Deus dizer haja luz e houve luz. Tenha certeza que a palavra de Deus tem poder para trazer ordem ao caos. Creia nisso e oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome porque tu é Deus, tu é Senhor, tu é infinitamente maior do que tudo quanto tu mesmo criou e sustenta. Louvado, bendito é o teu nome. Muito obrigado, muito obrigado. Não há palavras para expressar a nossa gratidão. Muito obrigado pelo privilégio que tu nos dá de estarmos num lugar como esse, com o intuito de prestar a ti o culto. Que tu nos abençoe e que tu receba de nós o culto e que tu fale ao nosso coração, que tu fale à nossa mente, ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, chegue a nós e nos transforme, nos abençoe, nos exorte, nos console, nos anime, promova todas as transformações, as revoluções que somente a tua palavra tem poder para promover, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero olhar para esse texto e quero te dizer que Deus é digno de louvor. E olhando para esse texto de Lucas, que eu acabei de ler, e nessa perspectiva que Deus é digno de louvor, eu quero te dizer 3 coisas. Eu quero te falar, na verdade, do perigo que traz a soberba. Na verdade, a soberba é muito perigosa e traz grandes, diria assim, inomináveis danos a nós mesmos. Então eu quero falar para você do perigo que traz a soberba. Eu quero falar para você da bênção que traz a humildade e a confiança que nos dá a aliança que Deus fez conosco. Eu quero te falar dessas 3 coisas, da soberba, da humildade e da aliança que Deus fez conosco. Queridos, se vocês estavam aqui, vocês vão de lembrar que nós lemos o Salmo 150, e olhando para o Salmo 150, eu disse para você que o louvor é uma resposta ao que Deus é e fez. Falávamos disso na semana passada. E olhando para o Salmo 150 nessa perspectiva, eu busquei te responder 3 perguntas. Quais foram? Quem deve louvar? Onde louvar? E por que louvar? Foi disso que falávamos na semana passada. Mas quando a gente volta os nossos olhos aqui para o texto de Lucas, você vai ver que esse texto de Lucas, ele traz esse texto que ficou conhecido como o Cântico de Maria. E você vai ver que esse Cântico de Maria, ele tem como contexto o anúncio que o anjo trouxe a Maria, que ela conceberia e daria à luz ao Salvador. Você vai ver que um dos pontos desse contexto é este. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz a ela: conceberás e darás à luz a um filho. Mas o outro contexto, o outro ponto desse contexto, é a visita que Maria fez a Isabel. E é interessante que essa viagem que Maria fez até onde estava Isabel, daria mais de 100 quilômetros. E ela fez esse trajeto. E não foi num Gran Siena com ar-condicionado ligado, não, meus queridos. Ela fez esse trajeto na euforia, na alegria
de compartilhar com Isabel o que lhe fora anunciado por Deus através do anjo. Ela caminhou mais de 100 quilômetros para compartilhar essa alegria. E na verdade, se você olhar para o contexto, você vai ver 3 pessoas alegres: Isabel, Maria e João. João, que estava no ventre de sua mãe. Você vai ver que ele jubila quando Maria se aproxima de Isabel. Então, tem pelo menos 3 pessoas alegres. E é impossível passar por um ponto desse sem fazer assim um brevíssimo comentário. Veja, queridos, vejam vocês, nós que somos cristãos, uma das causas de sermos contra o aborto é porque dentro do ventre materno já tem vida. Perceba que João Batista, ele jubila, ele pula. Não dá para dizer que não é uma vida. É uma vida sim. E tem outros textos que falam disso com mais propriedade. Salmo 139 vai nos dizer que Deus nos conheceu quando ainda éramos uma substância informe. É por isso que ser cristão necessariamente implica ser contra o aborto. Mas acerca disso, conversaremos numa outra oportunidade. Fecha o parênteses, volta para o texto. Então, queridos, os pontos desse contexto é assim um anúncio que o anjo fizera a Maria, que ela conceberia e daria à luz ao Salvador, e é também o júbilo, a alegria de Isabel, que depois de já avançada em dias e por ser estéril, ainda não havia concebido, ainda não havia dado à luz, e Isabel já está ali com 5 ou 6 meses de gravidez. E Maria visita Isabel nesse contexto. Queridos, é interessante que vocês olhem comigo para esse texto e percebam que nesta canção, você vai ver que Maria revela assim um profundo conhecimento de Deus e de suas ações na história. Eu sempre que tenho oportunidade, converso com os meninos e com as meninas que são da equipe de música da IPCA, que se esforcem para participar dos estudos bíblicos, dos estudos de doutrina, porque é fundamental quem canta, quem louva a Deus com cânticos, conheça a doutrina, conheça a teologia. E aqui, Maria, nós temos um exemplo claro disso. Maria canta a Bíblia. Maria canta a Bíblia. Você vai ver que ela cita aqui diversos textos, diversas passagens bíblicas, Torá, Salmos, profetas. Você vai ver que ela vai citando isso aqui no cântico dela. Ela canta o que ela conhece. Você percebe que no cântico dela, ela demonstra assim um profundo conhecimento de Deus, um profundo conhecimento de Deus na história. Queridos, não tem como nós louvarmos se nós não conhecermos. Até porque nós já aprendemos que louvar é elogiar, é engrandecer. Como é que eu vou elogiar alguém que eu não conheço? Então, se você quer louvar a Deus, conheça a Deus em nome de Jesus Cristo. Queridos, e neste cântico, você vai ver que é totalmente fundamentado na revelação especial de Deus, é totalmente fundamentado na Bíblia. Você vai ver que neste cântico, Maria deixa claro que Deus é digno de louvor. E você vai ver que ela deixando claro que Deus é digno de louvor, ela ainda nos diz coisas muito importantes acerca de Deus e que tem tudo a ver conosco. Ela dizendo que Deus é digno de louvor, ela vai nos ensinar algumas outras coisas que dizem acerca de Deus e que tem tudo a ver conosco. Como eu já te disse, eu quero te dizer nessa noite que Deus é digno de louvor. E o primeiro ponto, queridos, da nossa reflexão nessa noite, vai dizer o seguinte: Deus é digno de louvor e é contra os soberbos. Veja que essa informação está na letra do cântico de Maria. Deus é digno de louvor e é contra os soberbos.
Vamos tentar entender aqui quem é soberbos. Vejam bem, soberbos, poderosos e ricos, aqui no texto de Lucas, não se refere somente às pessoas endinheiradas e influentes, mas refere-se a pessoas que, por se acharem ser quem são, estarem onde estão e terem o que têm, se acham os melhores e irretocáveis seres humanos. Então é disso que estamos falando, porque senão você já vai dizer, eu estou fora, eu não sou rico, não sou nem poderoso, não sou nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente, não sou nem deputado, não sou nem vereador. Mas veja, não é somente disso que ele está falando. O soberbo aqui precisa ser entendido dessa forma. São pessoas que, por se acharem ser quem são, estarem onde estão e terem o que têm, se acham os melhores e irretocáveis seres humanos. Queridos, soberba é orgulho, é arrogância, é o sentimento de superioridade. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo. O soberbo se acha melhor que os outros, por isso se sente cheio, pleno. Aqui em Lucas, você vai ver que Maria usa os termos poderosos e ricos, que não diz respeito somente a uma condição social. E ela usa esses termos para falar de pessoas soberbas que se estribam no que são e em suas posses, e por isso se acham superiores aos outros. Desta forma, você vai ver que Maria nos dá uma compreensão melhor do que significa ser soberbo, e nos diz que os soberbos serão dispersados, serão espalhados como folhas secas ao vento, derribados e despedidos vazios. É disso que está falando. É por isso que lá no início eu te falei, talvez eu não usei essa mesma expressão, mas uso agora. É a maior roubada ser soberbo. É o pior negócio do mundo, segundo o conceito bíblico. Queridos, e aí quando olhamos para essas definições, na verdade a gente corre o risco de pensar que não há a menor possibilidade de haver soberbo dentro da igreja. Talvez você diga, pastor, se liga, para que você está falando sobre soberba? Nós somos da igreja, eita! Não existe a menor possibilidade de haver soberbo na igreja. Será? Será? Queridos, eu digo para vocês que é necessário que vocês pensem no soberbo como uma realidade na vida de uma pessoa que se diz cristã. É importante a gente pensar na soberba como uma realidade na vida de uma pessoa que se diz crente, cristã. Veja bem, deixa eu te dizer por quê. Se dizer cristã e ser soberbo é você que, pela graça e misericórdia de Deus, deixou de ter uma vida errada, deixou de fazer alguma coisa que sabia ser errado, e hoje, quando se depara com alguém que tem o mesmo comportamento que você tinha, você o condena e faz isso porque se julga melhor do que quem está hoje cometendo os mesmos erros que você dantes cometera. E na verdade, quando você fala isso, você ainda arranja justificativas. Tipo assim, se você era um adúltero, você vai dizer, moço, mas eu tenho as minhas justificativas. Olha o tipo de casamento que eu tinha. Se você roubava, você diz, moço, mas não tinha outra coisa para fazer. Eu não tive escolha. Compreende? Às vezes você está criticando as pessoas que hoje fazem o que você fazia e você as condena porque você não faz mais. E quando alguém, ou de alguma forma alguém te confronta com isso, ou você mesmo, os teus próprios pensamentos te confrontam com isso, você imediatamente se justifica e diz, eu fazia sim, mas não tinha outra escolha. O nome disso é soberba. Por que você está se justificando? Porque você está se sentindo melhor do que o outro.
Você não está dando ao outro de ser como você foi. Queridos, é importante que eu me lembre que talvez eu não tenha a mesma fraqueza de um certo irmão, mas com certeza tenho outras, e que com relação às minhas fraquezas, os meus erros, quero compreensão e não críticas e condenações. Eu posso até não ter o mesmo erro que você tem, mas eu tenho outros erros. Talvez eu me escandalize com os teus erros, mas talvez você também se escandalize com os meus. E nem eu e nem você queremos ser condenados. E por que então nos achamos melhores um do que o outro? E por que então eu acho que você não tem perdão? E por que então você acha que eu não tenho perdão? É só porque você não faz mais o que eu hoje estou fazendo? Queridos, preste atenção que Maria canta isso. Os soberbos são espalhados como folhas secas ao vento, derribados e despedidos vazios. Talvez seja essa a causa, a razão, de volta e meia nos sentirmos vazios, volta e meia nos sentirmos dispersados. Talvez seja por isso, porque a Bíblia está dizendo que Deus derriba, que Deus despede vazio. Queridos, talvez o fato de às vezes você se sentir vazio, sem nenhuma explicação lógica para estar, talvez seja por isso. Talvez seja porque você tem se comportado como um soberbo, achando-se melhor do que os outros. Mas vamos ao segundo ponto, que o segundo ponto começa a apresentar uma solução. O primeiro ponto, não esqueça, Deus é digno de louvor e é contra os soberbos. Mas a boa notícia, queridos, que Deus é digno de louvor e é a favor dos humildes. Humilhai-vos, portanto, diante da poderosa, da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele é contra os soberbos, é sim. Isso é até cantado em poesia. Mas Ele é a favor dos humildes. Amém, irmãos? A boa notícia é que Ele é a favor dos humildes. Então há esperança. Veja bem, aqui no texto de Lucas, humilde não é baixa autoestima. Não é. Eu sou muito feio. Acho que nem sou, mas tá, tudo bem, deixa quieto. Humilde aqui não é baixo autoestima, não é. Humilde também não é complexo de inferioridade, também não é. Humilde aqui também não é carência de recursos financeiros. É importante dizer isso porque às vezes a gente vê uma pessoa pobre, com pouca grana no bolso, e a nossa tendência é dizer, mas é tão humilde. Eles são tão humildes. E às vezes a gente está falando de uma pessoa extremamente arrogante, soberba, só não tem dinheiro. É um soberbo duro, sem grana. De humilde não tem nada. Então, gente dura, sem dinheiro, com baixo poder aquisitivo, como diria uma antiga ministra da economia, uma pessoa sem liquidez. Uma pessoa sem liquidez, necessariamente não quer dizer que ela seja humilde. Às vezes é só alguém sem dinheiro e muito arrogante, é só isso. Queridos, humildade aqui fica melhor entendido se for visto como sendo o contrário de soberbo e de arrogante. Eu creio que a melhor forma da gente definir humildade aqui é o contrário de soberbo, é o contrário de arrogante. E aí você vai ver que não precisa eu mostrar para você o extrato da minha conta para você dizer se eu sou humilde ou não. Basta eu ter uma atitude que demonstram que eu sou o contrário de soberbo e de arrogante. Uma pessoa humilde é aquela que admite seus erros. Se você quer saber o que é uma pessoa humilde, é aquela que admite seus erros. Compartilha os seus conhecimentos. É uma pessoa uma pessoa grata a Deus e que reconhece suas necessidades.
Uma pessoa humilde conhece sua capacidade e aproveita as oportunidades, mas não procura se destacar em relação aos outros e nem tem a necessidade de ostentar os seus êxitos e conquistas. Eu sou humilde, menino, mas rapaz, eu sou o cara, sou o bicho, eu sou virado no trem. Percebe? Eu não preciso ficar exaltando as minhas conquistas. O termo humilde, queridos, voltando aqui para o texto de Lucas, o termo humilde ele aparece somente uma vez. Você vai ver que só tem uma vez aí no texto. O termo humilde aparece somente uma vez, mas Maria usa os termos serva, famintos e a expressão os que temem, para dizer que Deus contempla os humildes, que a misericórdia de Deus em favor dos que são humildes não tem data de validade. É de geração em geração, que Deus abastece e exalta os humildes. É a maior roubada do mundo ser soberbo, mas é o melhor negócio do mundo ser humilde aos olhos de Deus. Queridos, se você tem consciência que está na presença do Senhor, seja grato a Deus, admita os seus erros, confesse a Deus o teu pecado, e reconheça a sua necessidade. Você tem consciência que está na presença de Deus. Então pare de se comparar comigo ou com qualquer outra pessoa. Compare-se com Deus. E quando você se comparar com Deus, você não vai ter outra alternativa senão dizer: ai de mim que vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e eu sou uma zebra virada pelo avesso, eu sou um trem. Eu vou morrer. Compare-se com Deus. Compare-se com nosso Senhor Jesus Cristo e pare de sofrer nesse caso. Porque muitas vezes nós nos comparamos uns com os outros e não chegamos a lugar nenhum. Na verdade, nós regredimos, só pioramos. Querido, se você tem consciência que está na presença de Deus, seja grato a Deus, admita os seus erros, confesse a Deus os teus pecados e clame dele perdão, porque ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Quem sabe você faz isso nesta noite? Quem sabe? Quem sabe você é membro da igreja e diz: eu nunca mais quero ser soberbo da minha vida. Eu quero ser humilde. Mas não queira ser o maior humilde do mundo, que aí complica tudo, né? Queira ser humilde. Porque se você for de fato humilde, Deus vai te exaltar. Deus vai te encher. Se você se colocar diante de Deus vazio, Ele te completa em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, Deus é digno de louvor e é contra os soberbos. E não é um bom negócio você estar contra Deus. Então, se você chegou à conclusão que é soberbo, mude de rota. Mude de rota, porque você está em rota de colisão com Deus e você vai virar um farelo. E vai ser um farelo que vai arder no fogo do inferno. É essa a dedução teológica que a gente tem de um farelo desse. Então mude. E a forma de você mudar o seu curso é deixando de ser soberbo e passando a ser humilde. Deus é digno de ser louvado. Ele é contra o soberbo, é a favor dos humildes, mas Deus é digno de louvor e é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança. É interessante que o texto do profeta Ezequiel vai dizer que Deus é um marido traído que perdoa. Só para a gente ter noção do que estamos falando. Deus é fiel à sua aliança. Olha só o que diz os textos dos versículos 54 e 55. Olha só Maria cantando o que ela diz. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Veja bem, ao falar da promessa feita a Abraão, Maria, na verdade, se refere à fidelidade de Deus, à aliança que fora feita com Abraão. Maria, ela está se referindo a isso.
Veja que ela tem um conhecimento teológico, bíblico profundo. E aqui nesse cântico, ela está se referindo a essa aliança que fora feita por Deus com Abraão. E você vai ver que ela cita aí o amparo. E você vai ver que o amparo de Deus a Israel está em erguer o Messias para a conservação de suas promessas. Esse amparo está assim nisto. E veja, é uma jovem de no máximo 18 anos. É uma jovem de no máximo 18 anos que recebeu a visita de um anjo, vive numa cultura que a concepção, que a gravidez fora do casamento é morte na certa por apedrejamento. Estamos falando de um contexto, de uma cultura dessa. E ela ainda assim, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não sei o que falarão de mim. Não sei nem o que acontecerá comigo. Mas a minha alma engrandece ao Senhor. Não perca isso de vista. Queridos, é interessante que que eu estou te dizendo que Maria conhece a Bíblia, e na verdade ela está citando aqui Gênesis 15, até porque você vai ver que o texto de Gênesis 15 mostra o ritual da realização da aliança e a promessa de Deus. Olha só, Gênesis 15, verso 17 e a parte B do verso 18 vai dizendo assim, ó, Gênesis 15, 17 e 18. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Queridos, o que está acontecendo aqui? Deus, em forma de fogo, passa entre os pedaços. Isso é o ritual da celebração da aliança que era feita nesses moldes. Deus, em forma de fogo, ele passa entre os pedaços. E você vai ver que passar entre os pedaços significava que a morte, o corte em pedaços, deveria recair sobre quem assumiu a total responsabilidade pela aliança, passando por entre esses pedaços. Quem passava, se eu fizesse uma aliança com você, e aí nós pegaríamos alguns animais, dividiríamos eles ao meio, separaríamos, e obviamente você passaria no meio desses animais, você assumiria o risco de morrer caso eu pisasse na bola. É isso que Deus está fazendo. Deus fez uma aliança com Abraão, mas ele não mandou Abraão passar no meio, como eu mandaria a você se fosse eu fazendo uma aliança contigo. No caso, Deus mesmo passa no meio desses pedaços, e com isso ele está dizendo assim, ó, recaia sobre mim a maldição dessa aliança, que eu me torne em pedaços caso essa aliança seja quebrada. É disso que ele está falando. Queridos, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que aliança quebrada tem derramamento de sangue. A aliança quebrou, tem sangue, vai jorrar sangue, pessoas vão morrer. E aqui no caso Deus está chamando para si a responsabilidade da morte. Então, queridos, voltando aqui para o cântico de Maria, você vai ver que o cumprimento da promessa feita a Abraão se cumpre na morte do Emanuel, o Deus conosco, na morte de Cristo. É importante que você saiba que Maria não está rodada cantando o que ela não está entendendo. Maria está entendendo sim, que apesar dela estar muito feliz, muito satisfeita, ela está entendendo que o que está sendo gerado no seu ventre é o descendente da mulher. É o servo sofredor do qual o profeta Isaías fala. Ela não tinha dúvidas que ela sofreria, que o seu filho morreria, o seu Salvador morreria. Ela não tem dúvidas que a serpente o picará. O descendente da mulher esmagará a cabeça, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Maria conhecia essa história. Queridos, e é disso que ela está falando. A minha alma engrandece ao Senhor, porque o meu Deus Todo-Poderoso me olhou e me viu como uma bem-aventurada, como a mãe do meu Salvador. Queridos,
Deus é digno de louvor e é fiel à aliança. Se eu creio nisso, necessariamente eu devo confiar que nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como assim eu digo que creio na aliança, mas eu não tenho mais nem unha de tanto comer qualquer coisa, me assusta. Eu vivo correndo com medo de tudo. Se eu creio na aliança, no mínimo eu tenho que confiar no Deus da aliança. Como assim eu sou crente? Mas não dou nem conta de cantar a música que o gaúcho canta, né? O gaúcho diz, alapuxa-te, a bala vem e nós não se assustemos. Não precisa nem vir bala, né? Basta apenas, sei lá o que, a gente já está se assustando. Queridos, a aliança nos dá confiança. Olha o que disse quem crê nessa aliança. Estou falando de Romanos 8, 38 a 39. Olha a percepção da vida. Olha o que Paulo diz. E ele diz isso não porque ele era o Superman, mas ele diz isso porque ele acreditava na aliança. Romanos 8, 38 e 39. Preste atenção, porque ele disse isso. E nós também precisamos dizer isso. Porque em outro lugar ele vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E olha o desafio que ele nos faz aqui. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebam do que estamos falando quando cremos na aliança. Nada, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem nada que você possa imaginar e nem nada que você nem dê conta de imaginar pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é assim quem crê na promessa. É assim quem tem certeza que Deus tem uma aliança conosco. Você crê nisso, meu querido? Se crê, por que vive com medo? Se eu não estivesse aqui, eu usaria uma outra expressão. Mas se crê, porque vive morrendo de medo. Queridos, Deus estabeleceu um relacionamento sério contigo e se manterá fiel a esse compromisso, a essa aliança eternamente. Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai pedir o divórcio de você. Ele não vai. Ele vai se manter fiel até na eternidade, não tem até. Ele vai se manter fiel eternamente. Tira o até, bota o eternamente. Ele se manterá fiel eternamente. Eternidade não tem fim. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É eterno. Queridos, até que ponto você demonstra crer nisto, hein? Até que ponto? Até que ponto você demonstra crer nesse negócio? Ou você só crê quando a Jussara está cantando ali, todo mundo de olho fechado, as lágrimas descendo, nessa hora você crê, mas é só nessa hora que você crê. Quero te lembrar que amanhã é segunda. Segunda tem prerrogativas de segunda-feira. Segunda, às vezes, quer dizer tempestade, dificuldade, luta, problemas a serem resolvidos. Até que ponto você demonstra crer que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Queridos, Deus é digno de louvor. Amém? Deus é digno de louvor, e você já entendeu o que eu quero dizer com isso. Nós podemos sim elogiar Deus. Nós podemos dizer os grandes e poderosos feitos de Deus. Deus é digno de louvor. E aqui no nosso momento já para refletir e praticar. Deus é digno de louvor.
Lembre-se, talvez você não tenha a mesma fraqueza de um certo irmão que tanto te incomoda, mas com certeza você tem alguma fraqueza. Não se esqueça que você é soberbo quando acha que o pecado do outro é mais grave do que o teu. Não se esqueça disso. E não se esqueça que os soberbos são espalhados como folhas secas ao vento, derribados e despedidos vazios. Eu não quero que você seja despedido vazio. Eu não quero. E nem você quer ser despedido vazio. Então, meu querido, dê um up nesse seu ponto de vista acerca de você mesmo. Dê uma repaginada nesse negócio. Pare de se achar melhor do que os outros. Pare de olhar para o defeito do outro como sendo mais grave do que o teu. Pare de achar que o outro não tem o mesmo erro, o direito de errar como você já errou. Pare com isso. Ao invés de, de se escandalizar, nossa, Vanderlei, eu não dou conta, você fez isso. Ao invés de fazer isso, ore, clame a Deus. Ao invés de ficar tendo bilola, eu não dou conta. Ore e clame a Deus. Os soberbos serão espalhados como folhas secas ao vento, derribados e despedidos vazios. Queridos, se você tem consciência que está na presença do Senhor, quem acredita que está na presença do Senhor? Se você tem consciência que está na presença do Senhor, seja grato a Deus. Admita os seus erros, confesse a Deus o teu pecado. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Porque se você fizer isso, sabe o que vai acontecer com você? Ao invés de Deus te despedir vazio, Ele vai te exaltar em nome de Jesus Cristo. Ele vai te encher de verdade. Não só de vento, não de vento, mas de substância. Então, se você tem consciência que está na presença do Senhor, seja grato a Deus, admita seus erros, confesse a Deus o teu pecado. Queridos, em Cristo, Deus estabeleceu um relacionamento sério contigo. Nós somos chamados na Bíblia de noiva de Cristo. Cristo está num relacionamento sério contigo. Se Ele tivesse rede social, estava escrito isto. Em um relacionamento sério com a igreja. A partir de quanto? Desde a eternidade, sei lá quando. Foi antes da fundação do tempo. Ele colocaria isso no Instagram dele, no Facebook dele, num relacionamento sério com a igreja. Você é a igreja. Em Cristo, Deus estabeleceu um relacionamento sério contigo e se manterá fiel a esse compromisso, a essa aliança. Sabe até quando? Eternamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar o nosso Deus. Vamos explorar mais um pouco da Jussara e dos meninos, louvando ao nosso Deus. Depois nós vamos orar.
verso 1. Te amamos, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em tuas mãos. Sempre que nos levantamos até o nosso deitar, vamos cantar da bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Tua doce voz que nos guia pelas lutas na escuridão, sua presença é real. Te revelas como Pai, bondoso amigo és, nos faz viver a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Todo tempo és fiel. Adore. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Todo tempo
Oremos ao nosso Deus. Deus Santo e poderoso Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és fiel, fiel à Tua palavra, fiel a Ti mesmo. Apesar de sermos quem somos, Tu sempre, meu Deus, sempre está com a mão estendida para nos abençoar. Meu Deus e meu Pai, que possamos realmente lembrar disto, que possamos realmente lembrar que Tu é o Deus Todo-Poderoso, grande e verdadeiro, que não precisa de nada e de ninguém, mas quis nos amar, quis nos abençoar, quis nos salvar. Louvado, santo e bendito é o Teu nome. Glórias e louvores sejam dados ao Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, não permita que o nosso pecado nos leve a negligenciar esse fato, essa verdade. Não permita, Deus, que a gente faça pouco caso da inominável bênção que Tu nos dá ao estender sobre nós a Tua mão para nos abençoar, para nos perdoar. Meu Deus, nos abençoa para que a gente se aproprie disto que Tu mesmo nos dá, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos abençoe em todo tempo e lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar e, por favor, espere eu chegar até a porta. Igreja Presbiteriana Central de Altamira apresenta Culto Online. Louvor e adoração ao nosso Deus. Pregação da Palavra. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Compartilhe com os amigos essa transmissão. Que Deus lhe abençoe. Igreja Presbiteriana Central de Altamira.